Enquanto Israel continua fazendo a sua incursão no Líbano, na Síria e principalmente tecendo ameaças contra o Irã, garantindo que a resposta vai vir quando, como e onde eles quiserem, a gente teve pela primeira vez o Irã também respondendo a partir do seu chefe supremo Ali Khamenei. E olha, palavras foram fortes, hein? Ele garante, pessoal, que Israel não vai durar muito, promete uma aliança islâmica contra Israel, fala em ataques não convencionais e até mesmo em uma invasão contra o território israelense, utilizando principalmente o Líbano e a Síria. Será, pessoal, que de fato vai rolar? Inclusive o Brasil, que está preocupado com a situação no Líbano, a comunidade brasileira é bem significativa no país e a gente teve um atraso na repatriação de brasileiros pela Força Aérea Brasileira. O que está rolando no país? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Kim Jong-un, que tece grandíssimas ameaças contra a Coreia do Sul, depois da Coreia do Sul apresentar o seu míssil balístico superpoderoso e também ameaçar os norte-coreanos, a Península Coreana, novamente numa tensão gigantesca, e falar um pouquinho, pessoal, sobre o Pentágono, que, para desespero do Zelensky, traz notícias não muito positivas. Garante que não tem inventário suficiente para garantir os mísseis de longo alcance que a Ucrânia deseja. Ao mesmo tempo em que Pokrovsky vem tendo avanço significativo dos russos, a gente tem uma notícia, no mínimo, diferente, vamos colocar assim, acerca da Rússia anunciando, segundo a agência TASS de notícia, tá? O Talibã, grupo que atua no Afeganistão, como um grupo não terror. Isso quer dizer que o grupo pode, inclusive, participar da próxima cúpula dos BRICS. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com um solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, Israel tem a sua premissa de responder às agressões, os 181 mísseis balísticos que foram disparados contra o Estado de Israel. Do mesmo jeito que o Irã, ele defende que na verdade foi uma autodefesa, e o próprio Ali Khamenei, o chefe supremo do Irã, o Ayatollah iraniano, ele falou sobre isso hoje, nas orações públicas, enfim, que foram feitas. Isso já tinha sido falado pelos representantes iranianos no passado. Eles alegam que meio que assim, tá tudo no 0 a 0, porque o que aconteceu foi uma resposta à morte no Nasrallah, que é a grande liderança do Hezbollah. Inclusive a inteligência israelense, que fez mais ataques contra o Líbano, e muito possivelmente, as informações são preliminares, devem ter eliminado novamente a liderança do Hezbollah. Já é a terceira, num espaço de quase umas 2 semanas, vamos colocar assim, tá? E Israel continua até realizando os ataques. Ataques foram feitos, pessoal, por exemplo, hoje na região das Colinas do Golã, região que são disputadas entre Síria e Israel, e que foram alvos de ataques israelenses. Dessa vez a gente teve, pessoal, o Israel garantindo que os ataques que estão sendo feitos ao Líbano, eles têm um objetivo claro, que é eliminar completamente o Hezbollah. Vale lembrar que a inteligência americana garante que o Hezbollah tem mais ou menos uns 40 mil combatentes, e Israel garante que a operação vai ser limitada e pontual. Muito possivelmente, como já discutimos aqui no vídeo, a respeito da resolução 1701 estabelecida pela ONU, que garante que o Hezbollah não poderia ficar ao sul do rio Litani. Possivelmente o que Israel vai fazer são ataques até aquelas posições. Só que nem eu falo, professor, o Líbano concorda com isso? Não. O Líbano não é que o Líbano inteiro gosta do Hezbollah, mas o Líbano se sente ainda mais ferido quando Israel faz uma invasão, uma incursão na sua soberania, sem autorização do país. Então, o próprio exército libanês já entrou em confronto com soldados israelenses, só que vai lembrar, o Líbano, que é um país assolado em escândalos de corrupção, crise econômica, talvez tenha uma força militar até mais fraca que o próprio Hezbollah. Israel garante, pessoal, que com as ofensivas que foram feitas nos últimos dias, eles conseguiram já deixar 250 integrantes
eliminados, sendo que 20 desses são comandantes, através de bombardeios, combates diretos, enfim. Garantem que tiveram mais ou menos ali 2.000 mortes aproximadas, o Líbano discorda um pouco desses números, e aí você tem ali também civis, mulheres, crianças que foram feridas no processo, segundo o próprio Israel, claro, tá? Israel, em contraposição, perdeu até agora 8 combatentes, 8 soldados que foram mortos numa emboscada das forças do Hezbollah. Então Israel considera que está sendo bem feito, só que o objetivo principal não é só a Síria como foi feito, nem só o Líbano, e muito menos a faixa de Gaza. O objetivo ainda está sendo coordenado, palavras do Benjamin Netanyahu e do próprio Biden, uma ação conjunta contra o Irã. Essa ação conjunta discutimos no vídeo de ontem, assistam pessoal quem não assistiu, que a gente discute com um pouco mais de profundidade, mas muito possivelmente inicialmente contra pontos de petróleo, contra refinarias de petróleo, o que fez o petróleo disparar de preço inclusive ontem. Se vai acontecer ou não, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Mas o Irã, ele só tinha se pronunciado, como eu falei para vocês, por meio, assim, de não... O Pezeshkian, que por mais seja o presidente do país, não é o chefe supremo do país, através do representante do Irã na ONU. Dessa vez, o Ali Khamenei participou das orações públicas que acontecem em Teherã, né, no Irã, e fez pronunciamentos, cara, bem fortes, inclusive, tá? Dentre os pronunciamentos, ele falou, claro, sobre todo esse aumento da tensão entre Israel e Irã e garantiu, pessoal, que Israel não vai durar muito. Todos os muçulmanos vão se unir e vão lutar contra Israel. Ele garante que os ataques que estão sendo feitos contra Israel, se tem o objetivo de eliminar, como ele chama, né, a força da resistência, vai justamente no sentido contrário, porque a força de resistência não vai se render ao regime sionista, de maneira que ele se refere, claro, a Israel, e que vai tecer algum tipo de resposta contra o país. Falou mais, pessoal, inclusive, tá? Garantiu que o ataque do Hamas e do Irã foi totalmente legítimo, visto que a nação palestina e os seus aliados têm o total direito de se defender. Como eu falei, o Irã considera que é um ponto que já foi encerrado. Israel considera que não, que na verdade o Irã atacou primeiro sem justificativa, porque não foi um ataque contra lideranças do Irã, e sim contra o Nasrallah, que era a liderança do Hezbollah, e que tem o direito de fazer uma resposta ainda. Então são diferentes interpretações, né? O chefe, o Ali Khamenei, ele falou, galera, que o Nasrallah era como se fosse um irmão para o regime iraniano, e de fato né, o Hezbollah é com certeza o maior aliado do Irã na guerra contra Israel. Inclusive, galera, o próprio surgimento do Hezbollah em 82, ele vem a partir de uma ajuda iraniana para tentar expulsar os israelenses do sul do Líbano. Lá em 82, quando Israel invade, na chamada Operação Paz na Galileia, então a ligação é intrínseca, dois movimentos xiitas, por exemplo, tá? O regime iraniano e também o Hezbollah. E falou, galera, aí segundo a Al Jazeera, tá? O Irã falou pelo Catar, lembrando que o Catar é um país bastante estratégico na região, porque o Catar, ele consegue ao mesmo tempo negociar com os dois lados. O Catar, por exemplo, é o país que tem uma base militar gigantesca dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo tem lideranças do Hamas que estão ali instaladas. Tanto que pode perceber, quando a gente ainda tinha a ilusão de um cessar-fogo mais rápido, geralmente quem mediava as situações era Catar, Egito, Estados Unidos e Israel e os palestinos, claro, né? O Catar sempre fazia parte dessa negociação. O Irã informou a partir do Catar que o novo ataque contra Israel, aliás, de Israel, geraria respostas que eles julgaram não convencionais. A questão é, o que são essas respostas não convencionais? Não ficou muito explícito, mas aparentemente o Irã citou pelo Catar, para o Catar avisar os Estados Unidos que seriam contra infraestruturas. Só que infraestrutura existem várias, né? Infraestruturas. Infraestrutura energética, infraestrutura de saneamento, infraestrutura militar, infraestrutura nuclear. Lembrando, pessoal, que Israel tem também o seu arsenal nuclear, embora não seja admitido publicamente, entende? Então, o Irã prometeu que caso haja algum tipo de resposta de Israel, já que o Irã considera que está 0-0, vai ser mais uma agressão israelense. E por isso o Irã vai responder de maneira não convencional. O Ayatollah, galera, inclusive falou sobre a possibilidade até mesmo de uma... Até mesmo, pessoal, de uma incursão terrestre. Sim, uma incursão terrestre contra Israel. Essa incursão, muito possivelmente, viria utilizando o chamado eixo da resistência, ou seja, pegando a Síria, que tem o regime do Bashar al-Assad, que é um regime aliado dos iranianos, e também pegando, claro, o Líbano. Não o Líbano como todo, mas de novo o regime do Hezbollah. Lembrando que o Líbano não é um grande aliado do Irã. O Líbano até falou ontem que ele está entre a máquina de moer, entre aspas, que é Israel, e pessoas que pensam só nos seus próprios interesses.
deve ser uma referência, claro, ao eixo da resistência, e o Líbano ele fica sofrendo nesse meio do caminho. Ou seja, o Irã vem fazendo ameaças. Ah, professor, você acha que pode ter algum tipo de invasão? Israel, assim, de novo, né? Tem uma inteligência sensacional, é muito mais poderoso que os outros países juntos. Mas aconteceu ano passado, no dia 7 de outubro. Óbvio que foi um atentado, enfim, né, terror do Hamas, que foi prontamente combatido e tal, mas conseguiram fazer. Não acho que o Irã vai ter coragem ou até mesmo capacidade militar para fazer uma invasão contra Israel. Mas, pelo menos, o Ayatollah ameaçou fazer contra o regime israelense. Enquanto isso, pessoal, alguns países já vêm tentando mediar a situação, países da União Europeia. A Rússia, por exemplo, que tem um intercâmbio muito grande aí sim com o Líbano e principalmente com a Síria, conseguiu já fazer um resgate de alguns cidadãos russos e o Brasil está no meio desse processo. A Força Aérea Brasileira tem hoje um avião, né, da Força Aérea instalado em Lisboa, que tem capacidade para 220 passageiros e, teoricamente, hoje, sexta-feira, havia uma coordenação entre o Mauro Vieira, o Lula e os responsáveis do Líbano para que alguns brasileiros fossem resgatados ali do Líbano. Aparentemente não deu certo. Os motivos ainda não foram explícitos, mas muito possivelmente tem a ver com a logística de resgate das pessoas. Não exatamente dos brasileiros que estão em Beirute, mas sim para você conseguir acessar as outras regiões. Porque tem que ter como se fosse uma espécie de comboio. Comboio que vai buscar as pessoas que moram fora da área de Beirute, da capital do país. E aí, pessoal, será que existe uma segurança garantida pelo Líbano? Será que, por exemplo, as forças brasileiras não poderiam ser atacadas enquanto fazem esse resgate? Então, tudo isso está tentando ser negociado, entendam a complexidade do processo. Hoje, nessa sexta-feira, Lula e Mauro Vieira estão tentando se reunir com as lideranças libanesas para conseguir fazer o resgate, pelo menos o primeiro, amanhã, no sábado. Se vai dar certo ou não, também, galera, a gente tem que esperar um pouquinho, mas só para vocês entenderem o tensionamento da situação, como tá tensa a região do Líbano e o Brasil tentando fazer o resgate ali dos brasileiros que ali estão. Vai conseguir, galera? O que você acha? Deixa ali nos comentários. A gente teve também notícias bem interessantes sobre o Kim Jong-un, que para quem não sabe, né, é o governante, o ditador, enfim, da Coreia do Norte, tecendo ameaças contra a Coreia do Sul. Ele deixou bem claro, tá? Nós vamos usar as nossas armas nucleares e destruir o regime da Coreia do Sul se eles nos provocarem. Professor, mas por que ele falou isso? Na verdade, convenhamos que as ameaças nucleares na Península Coreana são as mais comuns possíveis, né? Mas tem um contexto um pouco maior. Nesse momento a gente teve, pessoal, o Yoon-suk Yeol, que é o atual chefe de governo da Coreia do Sul, apresentando o seu mais novo míssil balístico. Totalmente poderoso, lembrando que a Coreia do Sul é sim uma potência militar e, claro, conta com a parceria dos Estados Unidos, que aí é a maior potência militar do planeta, para tecer algum tipo de resposta contra o regime norte-coreano. E ele aproveitou, em meio a essa tensão com os norte-coreanos, de troca de sacos de lixo, de balões carregados com coisas não muito higiênicas, de drones norte-coreanos que passaram pelo espaço, pela fronteira da Coreia do Sul, com satélites espiões, que vêm hoje pegando informações, galera, precisas de bases militares sul-coreanas e até mesmo de pontos americanos, como a ilha de Guam. Sim, a Coreia do Norte melhorou muito seus equipamentos, inclusive com a ajuda dos russos, tá? Mas o chefe do governo da Coreia do Sul, ele deixou bem claro, pessoal, que o regime norte-coreano vai colapsar nesse discurso na apresentação do míssil se eles tentarem usar as suas armas nucleares, visto que o míssil balístico mais poderoso já tem capacidade de aniquilação e a Coreia do Sul tem uma grande parceria com os Estados Unidos. Por isso que o Kim Jong-un fez a resposta. O Kim Jong-un, inclusive, colocou que o chefe de governo da Coreia do Sul nada mais é do que um fantoche e que ousa ameaçar o regime norte-coreano, que é um regime muito mais poderoso. Mais poderoso no sentido que tem armas nucleares. Aí, de fato, eu concordo com ele. Mas, além disso, pessoal, a gente não pode esquecer que a gente teve, esse ano, o Kim Jong-un, né, enfatizando sempre que ele está expandindo o seu arsenal nuclear. É um processo do regime norte-coreano e que na semana que vem o parlamento da Coreia do Norte muito possivelmente vai votar uma nova resolução. Uma resolução que vai finalmente oficializar a construção de 2 estados. Porque na prática, vai lembrar, a gente não tem, oficialmente falando, na prática sim, né? Mas na teoria, a formação oficial de 2 estados, pelo menos não segundo o regime da Coreia do Norte.
os dois países estavam em guerra, né, de 50 até 53. Em 53, assinou-se um armistício, um cessar-fogo. Mas a guerra, de fato, nunca acabou. Não tem um documento oficializando ali a separação das Coreias. Utilizou-se o paralelo 38 graus norte para ser uma espécie de fronteira entre os dois países. Mas entendam que não há oficialização de dois estados. Ou seja, com a aprovação disso no parlamento norte-coreano, com as crescentes ameaças da formação de uma OTAN asiática, de submarino nuclear estacionado no porto de Busan, parceria militar entre Coreia do Norte e Rússia, com Putin e Jong fazendo visitas aí constantes, inclusive assinando um tratado de defesa mútua, é claro, galera, que a Península Coreana vem ficando cada vez mais tensa. A gente teve também o Pentágono trazendo não boas notícias para o governo Zelensky. Eu já vinha falando isso para vocês antes, e geralmente, quando a gente percebe que algumas mídias americanas, a exemplo do New York Times, a exemplo do Washington Post, fazem alguns artigos de opinião, algumas entrevistas ali, geralmente são agentes do Estado americano que querem passar a mensagem pela mídia para ver como a sociedade responde. Se a sociedade responde bem, aí isso é oficializado pelo governo americano. Tinha saído artigo tanto no New York Times como no Washington Post, garantindo, galera, que talvez a Ucrânia utilizar os mísseis de longo alcance não fosse a melhor estratégia possível. Em que sentido, né? Nesse momento é uma grande batalha do Zelensky, e isso por enquanto não foi aprovado, mas o Reino Unido vem fazendo uma pressão grande para que os mísseis de longo alcance, sejam os mísseis Taurus da Alemanha, sejam os Scalp franceses, o Storm Shadow do Reino Unido, ou, por exemplo, os ATACMS, sistema HIMARS ali dos Estados Unidos, sejam fornecidos para a Ucrânia, para que a Ucrânia consiga atacar não somente posições próximas da fronteira, como Berdiansk, como, enfim, né, como Kursk, como alguns territórios mais próximos da fronteira, mas que consiga atacar pontos, inclusive, na profundidade do território russo. Por enquanto, isso não foi aprovado. E os artigos colocavam que talvez não fosse a melhor estratégia, porque os mísseis eles são caros e eles são pouco numerosos. E hoje a Ucrânia, querendo ou não, pessoal, consegue ter um relativo sucesso com a utilização dos seus drones, que são muito mais numerosos e muito mais baratos. Ou seja, talvez gastando uma quantidade de recursos parecida, a Ucrânia conseguisse ter um resultado melhor, utilizando equipamentos menores, mas que vem conseguindo bons resultados. A gente teve, não dá para esquecer, o New York Times garantindo que os Estados Unidos ainda temem uma possível resposta da Rússia. Como assim, professor? A Rússia garantiu, né, que qualquer cessão de mísseis de longo alcance mudaria completamente o paradigma da guerra, e a Rússia se sentiria à vontade para fazer a mesma coisa, possivelmente armando Cuba, sei lá, qualquer país inimigo, para colocar mísseis ali próximos do território americano. A Rússia, que recentemente mudou a sua doutrina nuclear, colocando que existe sim a possibilidade de atacar países não nucleares se houver um comprometimento da soberania da Rússia, principalmente se esse país não nuclear tiver amizade com algum país nuclear. Ou seja, se for um aliado da OTAN, porque a OTAN tem Estados Unidos, enfim, uma série de países com capacidade nuclear. Então houve uma mudança da doutrina nuclear. Não foi à toa, é uma ameaça da Rússia. Então os Estados Unidos garantiram por meio do Pentágono que o nosso estoque de mísseis de longo alcance é limitado e que a transferência para Kiev só será possível se não prejudicar a nossa prontidão de combate. Ou seja, o Zelensky, você quer, né? Mas você sabe que é um pouco limitado aqui, né? A gente tem, nossa, quantos mísseis de longo alcance para ceder para vocês. Então, se tiver inventário suficiente, a gente fornece. Palavras oficiais do Pentágono. Dá a entender que a boa vontade não é aquela como já foi no passado. A gente teve também, pessoal, declarações muito relevantes do Emmanuel Macron. Palavras interessantes, tá? O Macron estava numa entrevista, falando inclusive em inglês, para entrevistadores dos Estados Unidos, e ele colocou algumas palavras sensíveis, tá? Ele colocou que nesse momento a Europa, ou a União Europeia, não são mais uma prioridade para os Estados Unidos. Em todo momento ele tentava se desculpar. Ó, entenda, não é uma crítica, tá? É uma constatação, é uma realidade. A Europa não é mais uma prioridade dos Estados Unidos. Ele colocou, olha, por motivos certos, os Estados Unidos são a prioridade, afinal é o país. Até aí concordo. A segunda prioridade não é mais boas relações com a Europa, mas sim tentar combater o avanço dos chineses. Ou seja, colocando que os Estados Unidos colocaria acima dos interesses europeus a possibilidade de uma derrocada ou um combate da economia chinesa.
deixou bem claro, pessoal, que, por exemplo, a França, ela não foi consultada em assuntos como, por exemplo, Afeganistão, possivelmente falando sobre a retirada das tropas, não foi consultada sobre a Aliança AUKUS, e na Aliança AUKUS reside um pequeno grande problema, porque havia a promessa de comercialização de submarinos franceses para a Austrália, só que com a Aliança AUKUS, os americanos que repassaram os submarinos, ferindo o tratado comercial que seria estabelecido entre França e Austrália. Então Macron ficou um pouco magoadinho, vai, entre aspas, né? E apresentou colocando que isso é normal, é uma constatação, mas que por isso a Europa deve rever os seus conceitos e tentar não ficar tanto debaixo da asa dos Estados Unidos. Galera, convenhamos, é verdade, tá? Eu confesso que eu não compactuo muito tanto assim com as ideias do Macron, né? Mas, galera, nesse ponto ele tá certo. E que bom que a Europa está percebendo, né? O quão depender somente dos Estados Unidos numa questão tão importante como hard power é muito perigoso. Porque em poder geopolítico, a gente analisa as soft skills, né? Ou seja, o soft power, questão econômica, questão de influência cultural. E a Europa, ela realmente manda bem nesses setores. Mas durante muito tempo, principalmente pós-final da Guerra Fria, os gastos militares caíram muito. Poucos países cumpriam a meta de 2% do PIB em gastos militares, que seria básico para a OTAN, entende? Hoje, com a guerra Rússia-Ucrânia, com a visão, por exemplo, ele falou sobre isso, por exemplo, hoje os Estados Unidos apoiam a Ucrânia. Até quando isso vai durar? Possivelmente se referindo ao Trump e ao Vence, por exemplo, que se forem vencedores, até o próprio Zelensky já demonstrou preocupação pelas palavras do Trump e também do Vence, que falam sobre uma obrigatoriedade de negociação da Ucrânia frente à Rússia. Então, aparentemente, o Macron, e isso simboliza toda a Europa, com a Alemanha fazendo alistamento militar obrigatório, com a Polônia gastando quase 6% do PIB, com o Reino Unido aumentando os gastos militares, que a Europa acordou para a necessidade de investir no setor militar e de não depender tanto dos Estados Unidos. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia importante. Eu já tinha compartilhado com vocês na semana passada que o Talibã, grupo que hoje atua como uma espécie de organização política no Afeganistão, principalmente depois da atabalhoada saída dos Estados Unidos do país, só que não contava com o reconhecimento de grande parte dos países do mundo. O Talibã pediu para que a Rússia aceitasse o grupo na próxima cúpula dos BRICS, alegando que ninguém escuta exatamente o que o grupo tem para falar, e que os BRICS, que é o local dos países emergentes, das vozes que nunca foram ouvidas, seria o espaço certinho para que tivesse a sua parte da história contada. Só que a Rússia considera o grupo como um grupo terror, taranã. E isso, galera, há bastante tempo, desde meados ali dos anos 2000, tá? A Rússia ficou um pouco mexida com o processo. Por quê? Principalmente porque a China gosta do Afeganistão. Não exatamente pelos recursos naturais, é uma terra que tem grandes recursos, mas porque faz parte do plano de expansão chinês da nova Rota da Seda. Faz vizinho com a China, né? Depois do chamado Cabo da Frigideira, tem a vizinhança ali, que é o Afeganistão. Então, geoestrategicamente, é super importante. E para a Rússia, é importante não ter mais inimigos islâmicos, visto que existem, galera, vários movimentos separatistas regionais, como a Chechênia, Ingushet, enfim, que já se estabelecem no regime russo. Então, para a Rússia também seria interessante reconhecer, até porque é um inimigo geopolítico dos Estados Unidos. A agência TASS de notícia, a agência russa, deliberou que pode estar no radar o não colocar mais, né, o grupo como grupo terror. Tananã. Se isso acontecer, possivelmente é porque o próprio grupo pode participar da próxima cúpula dos BRICS. Imaginou, pessoal, o Brasil ali, ó, Venezuela, que o Brasil teoricamente não reconhece como governo oficial, Daniel Ortega, que tivemos briga entre embaixadores, né, da Nicarágua e do Brasil, e agora o Talib, enfim, né, participando dessa cúpula dos BRICS, vai ser, no mínimo, polêmico. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.